Fala, galera. E aí, tudo bem? Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou aqui da Riv da Outbound. Hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre benchmark de métricas de vendas, tá? Solta a vinheta! Então, o que eu vou falar para você hoje é muito importante, é uma dúvida muito comum de vários gestores e vendedores SDRs no dia a dia. Tá? O que eu vou te passar aqui é um contexto de funil, tá? De métricas de funil e de atividades e qual que é o desempenho delas no seu dia a dia. Antes de eu começar a falar para você sobre essas métricas, sobre esses bens, é muito importante ressaltar que esses bens, eles vieram de um histórico que nós temos aqui dentro da empresa, de vários clientes que nós já analisamos, e também de estudos do Brasil e de fora do Brasil, do mercado americano, que foram feitas por diversas empresas aí ao longo dos últimos anos. Então nós tentamos compilar e trazer para você o que é, né, o que são benches dentro da operação comercial, pensando, tá ok? Em empresas B2B e empresas que têm o seu comercial razoavelmente estruturado. Então, se você está começando uma operação de vendas, provavelmente você ainda não deve ter chegado nesses números. E se você já está fazendo vendas, já está rodando seu comercial há mais tempo e não está próximo desses números, fica de olho, porque eu vou te explicar um pouco melhor no final desse vídeo, desse flip chart, como você vai fazer para chegar lá. Combinado? É muito simples. Primeiro, né, a gente tem o nosso funil de vendas. Eu tentei simplificar aqui para você entender melhor o que a gente tem de métricas. A gente tem aquele conceito de Smart Leads, tá? Que é simplesmente os leads que estão entrando ali dentro do seu funil. Os conectados seria a etapa onde, né, eu já consegui ter uma conversa relevante com essa pessoa. Não quer dizer que eu gerei uma oportunidade, eu apenas consegui ter um contato relevante com essa pessoa. Tá ok? Os meus MQLs é quando, de fato, eu qualifiquei esse contato e fiz a passagem de bastão para um vendedor, para um closer. O SQL é quando esse vendedor já qualificou essa oportunidade por maturidade também. Então, essa oportunidade ela está pronta para receber uma proposta comercial. E depois, nós temos os nossos clientes. Beleza? Essas são as taxas, então eu tentei quebrar o funil aqui em outbound e inbound. No outbound, a gente tem algumas taxas aqui ligadas à conversão, tá, de cada uma dessas etapas do funil. É muito simples. Smart Lead para conectados, nós temos cerca de 30% de conversão. De conectado para MQL, então a gente perde parte desse público que eu consegui ter uma conversa relevante e provavelmente eu vou conseguir avançar para uma qualificação, para um lead que de fato tem perfil só com parte desse pessoal, então 30% também, tá? A mesma coisa vale de MQL para SQL, aqui a minha conversão geralmente é um pouco maior, é de 50%, porque eu já tenho leads qualificados na mão, eu tenho pessoas com perfil, oportunidades de vendas que agora eu estou qualificando, trazendo um pouco mais de maturidade para ela, educando melhor para que eu consiga passar uma proposta comercial. Aqui provavelmente a gente vai perder algumas pessoas por time, é comum, mas essa é uma taxa bem razoável de bench para essa fase do funil. E por fim, a gente tem de SQL, né, de aquelas pessoas que são maduras, que vão receber proposta comercial para cliente, uma taxa de 40%. No inbound, o final do seu funil ele não vai variar. Por quê? Porque a ideia é que nessa fase de conectado para MQL eu esteja fazendo o meu filtro com relação à qualidade da minha base. A única etapa que vai variar mais nesse bench é a etapa de Smart Leads para conectados. Por quê? Os leads que chegam do inbound, eles geralmente têm muito mais interesse em conversar comigo. Tá? Presta bem atenção na palavra, interesse. Então é mais fácil eu me conectar com eles, é mais fácil eu ter uma primeira abertura e uma conversa relevante. Por isso essa taxa é tão mais alta. Depois dessa fase, a gente já começa, né, a ter aquele critério de realmente, putz, eu vou conversar com essa pessoa para validar se eu posso, né, passar para o meu time comercial ou não, para o meu vendedor, tá, para o meu closer na ponta. E aí, daqui adiante, se o seu filtro aqui ele é bem feito, o seu funil deveria respeitar os mesmos benches que nós estamos passando aqui, seja de out, seja de in. Por essa taxa inicial do in ela ser um pouco mais elevada, é normal e é natural que a taxa de conversão geral do seu funil de inbound ela seja, né, relativamente maior do que a de outbound. Tá? Então aqui, em média, um funil de out ele converte de 1 a 2% como um todo e o de inbound de 2 a 4%. Tá? Lembrando que essas taxas são taxas médias, tá? Não quer dizer que você vai ter elas precisamente.
pode ser que o seu mercado se comporte um pouco diferente. Então pode ser que esteja um pouco abaixo, um pouco acima. É uma base, é uma referência para que você consiga se guiar, tá? E ter uma noção do seu processo no dia a dia. Se de fato estiver muito fora, é interessante que você, acenda o sinal de alerta para entender o que pode estar acontecendo no seu processo. Combinado? Então, essas são as taxas de funil. As taxas de operação, a gente tentou focar um pouco mais no papel do SDR, tá? Um pouco mais no papel do Hunter. Por quê? O papel de close ele é muito variável. Dependendo da sua solução, dependendo do seu produto, do seu serviço, essa questão de produtividade, de atividade, ela pode ser muito diferente. Tá? Quem geralmente tem, fazer mais atividades no dia a dia, trabalha com um pouco mais de volume, é o SDR. Então faz mais sentido eu falar de volume, e taxa de sucesso desse tipo de atividade para os SDRs, combinado? Então esses números aqui são para, de novo, SDRs, Hunters, tá? Pré-vendedores, o que você preferir, beleza? Quais são essas taxas? Então, em média, pensando, tá, numa operação como um todo, em média, o bench que a gente pegou, de novo, do mercado interno e do mercado lá fora, um SDR ele envia, em média, 36 e-mails por dia, ele realiza cerca de 37 ligações por dia e trabalha com cerca de 8 contatos via social por dia. O que seria um contato via social? Um contato via LinkedIn, por exemplo. Então, esse é o volume de trabalho como bench que essas pessoas costumam ter diariamente, tá ok? Dentro dessa quantidade de e-mails, uma média de open rate para esses e-mails enviados é de 35%. E uma média de reply rate para esses e-mails é de 5%. Aqui é importante você entender o seguinte: esse open e esse reply, ele não está ligado especificamente ao processo de prospecção. Tá? Pode ser que um SDR ele trabalhe além da prospecção com alguns fluxos de retomada de contatos, de nutrição de contatos. Então isso é uma média dessa operação ligada ao papel do SDR. Então pode ser que fluxos de prospecção eu tenha taxas de abertura e às vezes reply rate muito maiores. E em alguns outros fluxos, pode ser que meu reply rate, por exemplo, num fluxo de nutrição, de retomada, etc., eu não tenho uma taxa tão legal assim. Mas essa é uma média que você pode usar como base para entender como está o seu processo como um todo. Beleza? Dessa quantidade de ligações... Vamos lá. Então, dessa quantidade de ligações que são feitas pelo um SDR no dia a dia, tá? Não é que nas 37, putz, Thiago, 37 ligações é impossível. Não são 37 ligações que você vai conversar com a pessoa o tempo inteiro, tá? Nessas ligações aqui estão sendo computadas nesse número de ligações que você não teve sucesso, que você bateu na Gatekeeper, por exemplo, ou no Gatekeeper e não conseguiu seguir, tá? As ligações de sucesso, a média, tá, de ligações conectadas, onde você conseguiu ter uma conversa relevante, é cerca de 5 por dia. E isso vai gerar para você uma conversão, em MQLs de cerca de 1 a 2 MQLs por dia. Então, preste atenção, tá? Não é que o seu SDR ele vai fazer 37 ligações e falar com 37 pessoas todo santo dia. Vai conversar com ela e vai investir ali 5, 10 minutos no telefone. Ele vai tentar falar. Tá ok? E ele geralmente vai conseguir, em média, ter 5 conversas relevantes que vão te ajudar a entender se essa pessoa tem perfil ou não, realizar uma qualificação e isso vai ter como output cerca de 1 ou 2 contatos convertidos diariamente. Beleza? Por fim, o volume de contatos via social, como eu falei, é uma média de... Os SDRs eles costumam ter uma média de 8 contatos via social por dia. Beleza? Isso pode variar. Meu fluxo tem, começa com contato via social, eu vou ativar 15 contatos por dia. Então, provavelmente você vai realizar pelo menos esses 15 contatos via social por dia, tá ok? É só para deixar bem claro, isso daqui é uma média, eu ressalto isso toda hora, tá? Não me leve a mal. E esses 8 contatos, eles vão tender a te trazer uma taxa de conversão também em conversas significativas de 10%, tá ok? Então, a cada 8 contatos, 10% desses contatos, se a gente fosse arredondar para ficar mais fácil, se eu fizesse 10 contatos, em média, eu conseguiria iniciar pelo menos uma conversa relevante, tá ok? Então, é isso. Então, agora que você já entendeu um pouco mais dos benches, desses indicadores e quais são os benches de mercado para eles,
eu quero te explicar um pouco mais algo que nem sempre te contam, né? Que é o como fazer e como acompanhar isso no dia a dia. Porque saber de tudo isso, muito bom, muito legal, né? Mas e aí? Como é que eu aplico? Beleza? Então, primeira coisa é o como fazer. É como que eu faço para chegar nisso, para que eu realmente consiga ter um processo estruturado e que eu consiga, né, chegar perto dessas métricas ou ultrapassar elas. Um ponto muito importante que você tem que ter, tá, no seu dia a dia é processo, e um processo que foi desenhado, pensado muito no conceito de Sales Engagement, tá ok? O que é isso? Primeiro, o processo ele vai te dar as regras do jogo para que você entenda, tá, onde está cada coisa no seu dia a dia do comercial. Por exemplo, o seu funil de vendas ele precisa ser bem estruturado, ligando a sua jornada de vendas com a jornada de compra de quem você está tentando conversar no dia a dia. Isso precisa estar muito bem amarrado e muito bem definido em etapas. Caso contrário, você sempre vai ter aquela divergência de que mas não é, e você nunca vai conseguir medir isso de forma correta. Fazendo isso, então, conseguindo atrelar essa jornada de compras da sua persona com a sua jornada de vendas, agora você tem que entender como engajar esses contatos que você tem no seu funil a todo momento. Porque qualquer contato que você coloca ali, de fato, né, é um potencial cliente, você precisa aproveitar ele ao máximo. A gente sabe que a competição está aí, que o mercado está cada vez mais difícil, né? Cada vez mais empresas, cada vez mais mensagens que dificultam a tomada de decisão e a escolha do nosso comprador. Então a gente precisa garantir que a gente está trazendo para ele, no processo comercial, a melhor experiência possível. E é aí que a gente vai conseguir fazer com que essas métricas, né, se tornem verdade. Na verdade, vocês ultrapassem essas métricas aqui. Como é que é isso na prática? Então eu preciso garantir que em todas as etapas eu tenho, por exemplo, fluxos de cadência para todas as situações que eu vou ter ali dentro daquela etapa. Eu vou conversar com o pessoal, abrir contatos com os meus Smart Leads para tentar conectar com todo mundo. Beleza, eu posso rodar um fluxo de prospecção? Sim. Mas e aí, se eu não conseguir conversar com essa pessoa, será que não vale a pena, né, eu rodar algum fluxo de reengajamento, um fluxo de nutrição, mandando conteúdo para ela sem pedir nada em troca, mantendo essa relação, mantendo essa experiência para ela lembrar de mim? Será que não vale a pena aproveitar os contatos que, né, me falaram não, sem nem me dar uma razão, sem nem me falar um porquê? Será que eu não poderia também colocar eles num fluxo, continuar uma conversa para fazer isso acontecer direito? Então é isso que eu preciso, é isso que eu gostaria que você fizesse no seu dia a dia. Conseguisse entender que a todo momento você vai ter, né, sims e nãos. Você não pode só trabalhar com sims, você tem que aprender também a trabalhar com os nãos e fazer com que essa comunicação seja constante em todas as situações no seu processo. Beleza? Eu falei um pouquinho, né, desse como você vai fazer, mas o como acompanhar. Você tem que também ter, né, não adianta nada você mandar e-mail, fazer ligação, fazer contato via social e falar, putz, Thiago, mas eu estou fazendo aqui, mas eu não tenho métrica. Cadê a métrica desse negócio? De onde eu vou tirar isso? Então, o Rivi, ele foi muito pensado também, a nossa plataforma, para que você justamente tenha esses indicadores em mãos. Porque a gente sabe que esforço no dia a dia, ele precisa ser inteligente. Eu estou me esforçando para comunicar com o meu lead, mas eu quero saber se essa comunicação está bem alinhada, se ela está valendo a pena, se eu estou tendo resultado em resposta, em feedback do meu contato. Porque a gente sabe que esforço no dia a dia, ele precisa ser inteligente. Eu estou me esforçando para comunicar com o meu lead, mas eu quero saber se essa comunicação está bem alinhada, se ela está valendo a pena, se eu estou tendo resultado em resposta, em feedback do meu contato. E para isso eu preciso ter números na cara. Tá? Então a melhor forma de você fazer isso é realmente ter uma plataforma como o Rivi, para que você tenha essas métricas no seu dia a dia e consiga alocar o esforço do seu SDR ou do seu vendedor da melhor forma possível para essa comunicação com o seu funil, com seus leads ser constante e ótima. Beleza? Então, se você prestou atenção até aqui, olha lá, hein? Eu tenho 3 perguntas para você que você vai ser capaz de responder, eu tenho certeza. A primeira pergunta é: por que é importante você acompanhar e saber quais são os benches de métricas de vendas para o seu mercado? A segunda pergunta é: por que no funil comercial, o final desse funil, ele tende a ter uma mesma taxa de conversão, pensando em canais diferentes, como, por exemplo, outbound e inbound? E a terceira pergunta é: quais são as 2 coisas principais que você precisa fazer
para garantir que você vai bater e até superar os benches do seu mercado quando a gente pensa em métricas de vendas. Se você não conseguir responder essas perguntas, não se sinta mal, tá ok? Você vai ter uma ajudinha. Você vai conseguir encontrar as respostas para essas perguntas no link aqui na descrição, tudo bem? Então é isso. Você quer voar? Você quer colar com a gente? Começar ou continuar estruturando seu processo de vendas da melhor forma possível? Marca o sininho, dá um like, se inscreva no nosso canal, compartilha com quem você acha que vale a pena, tá? E vamos para frente.